E aí tu podes iniciar. Okay. Bom, colegas, boa noite a todos novamente, professor. Me foi dada a incumbência de tratar desse tema, proteção de dados pessoais do contribuinte. É um tema instigante. Confesso que essa questão, do ponto de vista do direito tributário, eu não havia estudado, foi um desafio interessante e é realmente uma matéria vasta e que tem um campo muito aberto ainda a ser explorado. Com efeito, eu já apresentei o programa para vocês, não sei se vocês estão enxergando ele, para mim não está entrando aqui. Acho que deu uma trancada, Abel. Não é? Deu uma trancada. Talvez dá um ESC e comece de novo. Vamos de novo, perdão. Bom, o programa eu passei hoje de manhã para vocês. Basicamente, nós pretendemos tratar dessa atividade de fiscalização do Estado, que ela impõe, evidentemente, um direito a um acesso a um conjunto de informação do cidadão, das empresas, ou dos potenciais contribuintes, e o faz amparado por lei, pela Constituição brasileira, enfim. Mas, a partir do ingresso dessa legislação de proteção de dados, há uma sacudida nesse ambiente que parece que vai determinar ao Estado fisco um reexame de várias atividades ou o modo em que algumas de suas atividades de fiscalização, especialmente de acesso, deverão ser feitas. Porque havia, evidentemente, uma preocupação com o direito de proteção a partir de uma perspectiva de privacidade e que estava, de alguma maneira, equacionada com o dever de sigilo do fisco. No entanto, com o advento de uma regra de proteção de dados, que muda um pouco o foco, saindo só da privacidade, do direito à privacidade, mas entrando para um efetivo direito de proteção desses dados, a forma de acesso, a forma de tratamento desses dados, especialmente o controle por parte do titular de dados, há que se ter uma nova perspectiva e a necessidade de fazer um novo sopesamento desses interesses em jogo. Pretendo dividir o trabalho em dois grandes grupos. O primeiro, a gente vai tratar basicamente do que são esses dados do contribuinte, repassando alguns conceitos, a base de tratamento de dados que é feita pelo fisco, né, sua base constitucional ou infraconstitucional, e algumas regras que já fazem essa conexão entre a Lei Geral de Proteção de Dados e a atividade de fiscalização. Seguindo, no tópico 2, vamos tratar do direito de fiscalização em choque com esse direito fundamental de proteção de dados pessoais, apresentando a necessidade de um novo sopesamento desses interesses. Pretendo tratar também de um ponto mais específico, que é a transferência internacional de dados do contribuinte, trazendo aqui um exemplo de como é que se aplicaria essa regra, usando alguns modelos como da Comunidade Europeia e um caso muito específico da Itália, em como isso se operacionaliza, muito mais do que o conteúdo em si, como isso é realizado no ambiente da proteção de dados. E, por fim, pretendemos tratar do caso da nota fiscal eletrônica no Brasil, muito mais explorar o conteúdo desse tema, como a Receita Federal está agindo a partir do ingresso da Lei Geral de Proteção de Dados. Nessa questão conceitual, é importante já frisarmos, a nossa intenção não é tratarmos da norma tributária, até porque ela não é efetivamente o foco da Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vai interferir na norma tributária,
no sentido estrito, né? Não vai alterar, não vai criar, não vai extinguir nenhum tributo. Ela está mais ligada à norma administrativa fiscal, especialmente porque ela vai dar um pouco a conduta da administração do fisco em relação a esse acesso ao dado do contribuinte, nessa atividade de fiscalização e arrecadação do tributo. É aqui que se encontra, então, essa mexida que a Lei Geral de Proteção de Dados pretende e deve fazer. A noção de contribuinte, muito mais do que trazer um conceito técnico, né, que está aqui, é o único sujeito de direito, é o sujeito passivo que pode figurar no polo passivo da relação jurídica tributária, e cuja identificação é informada pelo critério pessoal passivo do mandamento da norma impositiva do imposto. É importante destacarmos aqui que o contribuinte, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Isso porque lá na frente, quando tratarmos da norma, da Lei Geral de Proteção de Dados, veremos que aqui é uma questão que parece ser de menor importância, mas já está sendo aplicada de uma forma um pouco diferente do que a lei trazia. Dados. Bom, dados é, evidentemente, o conteúdo que a administração tributária busca, né? E ele tem um significado, aliás, não tem nenhum significado isoladamente, mas quando ele cria um conjunto de informações e que se inicia um processo de comunicação de informação entre o remetente e o destinatário, aí sim podemos lhe dar significado. Tá? O dado toma significado a partir desse processo, então, de comunicação destas informações. Em que, em alguma medida, essa informação que é capturada ordinariamente pelo Estado fisco, né, a partir de atos de fiscalização, eles estão dentro de um conteúdo, de um conceito maior de dados, protegidos lá pelo sigilo fiscal, mas ainda dados. Dados pessoais, eu trago aqui um conceito que é apresentado pelo decreto 8771, que regulamenta o marco civil da internet, porque ele é um pouco mais completo, no meu ponto de vista, do que da própria Lei Geral de Proteção de Dados. O dado pessoal é o dado relacionado à pessoa natural. Aqui, a distinção, por exemplo, com o conceito contribuinte, que abarca também a pessoa jurídica, identificada ou identificável, né? Ou seja, os elementos para identificação, mesmo que sejam secundários, mas que permitam, estão abarcados no conceito de dado pessoal, inclusive números identificativos, dados locacionais, identificadores eletrônicos, quando estiverem relacionados a uma pessoa. O titular de dados é, evidentemente, a pessoa natural de quem é titular desses dados, ou que refere esses dados pessoais. E o tratamento é aquela operação realizada com esses dados, que vai lá desde a coleta, o processamento dos dados, o armazenamento, a transferência, pode ser internacional, desses dados. Enfim, todo esse processo é considerado como tratamento de dados. Por fim, um conceito também importante aqui é o conceito de sigilo de dados. Sigilo de dados é o dever de sigilo de informação de particulares, em poder da administração pública. Diz respeito à comunicação de dados, a essa circulação das informações que os dados carregam. Essa inviolabilidade do sigilo de dados, prevista lá no inciso 12º, artigo 5º da Constituição Federal, ela tem a correlação ao direito fundamental à privacidade. A questão está, segundo Ferraz Júnior, o direito do indivíduo excluir do conhecimento de terceiros aquilo que a ele só é pertinente e que diz respeito ao seu modo de ser exclusivo no âmbito de sua vida privada. O dever de sigilo de dados, que compõe essa estrutura de fiscalização do Estado, ele se dá como um método de balanceamento, exatamente, entre o direito de privacidade e o direito do Estado de acessar informações para executar a sua tarefa de fiscalização adequadamente. Então, uma forma de equilibrar e evitar que esses dados coletados sejam
acessados de forma indistinta ou sem controle. Por isso, o sigilo de dados é um conceito muito importante nesse âmbito. Nós veremos que ele já não basta a partir da Lei Geral de Proteção de Dados. A base legal do tratamento dos dados pelo fisco se dá tanto de forma constitucional, na Constituição, como na lei infraconstitucional. E podemos citar, por exemplo, que está estabelecido no artigo 145 e no artigo 174, que estabelecem a administração tributária, né, esse poder de fiscalização, essa função fiscalizatória, que permite identificar patrimônios, rendimentos e atividades econômicas do contribuinte. O artigo 194, ele já estabelece no parágrafo único que essa legislação ela se aplica e se refere às pessoas naturais, jurídicas, sejam contribuintes ou não, inclusive as que gozem de imunidade tributária e isenção de caráter pessoal. Ou seja, o fisco pode investigar se, por exemplo, essas benesses que a lei alcança de imunidade e isenção estão adequadamente sendo aplicados e utiliza esse poder fiscalizatório também para essas finalidades. O artigo 198, ele, na verdade, traz essa vedação de divulgação, né, por parte da Fazenda ou dos seus servidores, mas traz também exceções a esse sigilo fiscal, né, permitindo que, por requisição, essas informações sejam compartilhadas com a autoridade judiciária, autoridades administrativas, no interesse da administração, e também o intercâmbio de informações de são pública, evidentemente, cumpridos alguns requisitos por parte da autoridade solicitante, né, a formaliza a transferência, segura a preservação deste sigilo. O artigo 199, ele trata da assistência mútua entre as fazendas dos estados, da União, dos municípios, do Distrito Federal, na permuta para fiscalização e permuta dessas informações. E também no parágrafo 1 permite que estas informações, que são capturadas pelos fiscos, possam ser permutadas ou podem ser transferidas, transmitidas por acordos ou convênios também com estados estrangeiros. A Lei Complementar 105/2001, ela foi um pouco além dessas questões que nós estamos tratando até agora e alcança a administração tributária a possibilidade de acessar dados bancários protegidos pelo sigilo bancário. O Supremo Tribunal Federal, em 2016, fazendo o julgamento de uma série de ADIs, recurso ordinário, firmou o posicionamento de que, sim, a Receita Federal pode receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos e sem a prévia autorização judicial. Prevaleceu o entendimento nesse julgamento de que a norma não resultava em quebra do sigilo bancário, mas a transferência de sigilo da órbita bancária para a órbita fiscal. E ambas estariam protegidas, então, ao acesso terceiros, evidentemente pelo sigilo. Bom, aí, nesse ambiente que se poderia fazer tanta coisa e que estava protegido pelo sigilo, vem a Lei Geral de Proteção de Dados. A primeira pergunta é, bom, ela se aplica também ao Estado fisco? O artigo 3º já estabelece que ela se aplica a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, sim, o Estado fisco, a ela se aplica também. E tanto é que permite que seja feito o acesso e tratamento de dados pelo fisco usando a base legal estabelecida no artigo 7º, né, que estabelece um conjunto de bases legais, entre elas aquelas bases legais que permitem, seja para o cumprimento de uma obrigação legal, seja pela administração para o tratamento e compartilhamento de dados para a execução de políticas públicas, para exercício regular de direitos em processos administrativos, por exemplo, que o fisco possa tratar dados do titular de dados, capturando, evidentemente, esses dados e fazendo tratamento adequado deles. O artigo 23
da mesma Lei Geral de Proteção de Dados. Está um pouco enfadonho agora tratar disso aqui, lendo, referindo artigos. Nós já vamos chegar na parte que começa a ficar interessante, se me permite esse comentário. Mas o tratamento de dados pessoais, o artigo 23, pode ser feito pelas pessoas jurídicas de direito público, mas deve ser realizado para o atendimento de suas finalidades públicas. Então, já começa a estabelecer alguns limites aqui. O artigo 26, ele vai um pouco além. Quer dizer, permite o uso compartilhado de dados, que estava previsto, por exemplo, no artigo 199, pelo poder público, mas estabelece o seguinte: olha, mas tem que atender finalidades específicas de execução de políticas públicas. E mais do que tudo, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais, no caso, o artigo 6º dessa lei. Bom, nós temos, a partir dessa novidade trazida pela Lei Geral de Proteção de Dados, esse conjunto de regras, especialmente estabelecidas ali no artigo 6º, que há necessidade de se fazer uma releitura da proporcionalidade. O direito da fiscalização do Estado Fisco, agora, ele está em choque com o direito à proteção de dados pessoais, que foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal como um direito fundamental também. Então, há, a rigor, um choque de direitos e que demandam uma releitura de proporcionalidade. Agora nós estamos mais só tratando do direito à privacidade, nós estamos tratando de um outro direito fundamental, que é o de proteção de dados pessoais, e que, segundo o Gilmar Mendes, seu voto lá na AD 6387, que tratou do acesso dos dados e tratamento pelo IBGE durante a pandemia, o seu voto destaca-se esta passagem, dizendo: é possível identificar como corolário da dimensão subjetiva do direito à proteção de dados pessoais a preservação de verdadeiro devido processo informacional, voltado a conferir ao indivíduo o direito de evitar a exposição de seus dados sem possibilidades mínimas de controle, sobretudo em relação às práticas de tratamento de dados capazes de sujeitar o indivíduo a julgamentos preditivos e peremptórios. Ou seja, nós precisamos revisar esse sopesamento que existia. E nessa análise de proporcionalidade, se faz, inclusive, de acordo com o que o artigo 6º, lá referido ao artigo 26, que acabei de ler, estabelece como parâmetros. Além do princípio da boa-fé, os princípios da finalidade, adequação e necessidade, entre outros, devem ser respeitados. E que, por incrível que pareça, quando se faz uma análise de proporcionalidade, postulado de proporcionalidade, o próprio Humberto Ávila trata exatamente desses elementos, da finalidade, da adequação e necessidade, são básicos dessa análise. E a finalidade, segundo o artigo, é possível fazer o tratamento, mas para propósitos que sejam legítimos, que sejam específicos. Ou seja, isso tem que ser deixado de forma muito clara quais são esses propósitos e qual o limite que ele vai estabelecer. A adequação, quer dizer, as informações informadas ao titular, o compartilhamento do tratamento, a compatibilidade do tratamento, perdão, com as finalidades informadas ao titular de acordo com o contexto do tratamento. Quer dizer, se nós temos uma finalidade, eu não posso buscar um conjunto de informações que estejam descontextualizadas com essa pretensão, com essa finalidade. E a necessidade é a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização desta finalidade. Não adianta ter um conjunto enorme de informações se eu preciso apenas de poucas delas para atingir o meu objetivo. E tudo isso estabelecido pela Lei Geral de Proteção de Dados e que, no meu ponto de vista, já deixo aqui essa minha leitura, de que o fisco também tem que se apropriar desta formatação e promover essas ações. O exame da proporcionalidade
há que se guardar a garantia de proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais, a parcela do conteúdo de um direito sem a qual ele perde a sua mínima eficácia. Como vimos, o direito de proteção de dados, como direito fundamental, ele estabelece o direito do titular de conhecer, né, o que é feito, qual a finalidade do uso daquelas informações, acompanhar, poder, enfim, de alguma medida, ter acesso a essas formas de tratamento que pretende se fazer e ter, então, a partir disso, preservado o núcleo essencial desse direito fundamental, né? Sem que se tome essas medidas de adequação, no nosso ponto de vista, a Receita, o Estado, o Fisco, pode descumprir esse critério de proporcionalidade atingindo o núcleo essencial do direito fundamental à proteção de dados pessoais. E por isso deve se aplicar o princípio da proporcionalidade, assegurando que todas as medidas, segundo o professor Ingo, tomadas em nome dos deveres do fisco em acessar, por exemplo, estejam ajustadas ao sistema constitucional, resguardando, além disso, sempre o núcleo essencial do direito fundamental afetado. Eu pretendo entrar agora na questão da transferência internacional de dados, que é uma questão que envolve um exame também de como isso está sendo feito na comunidade europeia, em particular uma situação que envolve a Itália, e já antecipo que a transferência internacional de dados, que estava prevista lá no artigo 199 do Código Tributário Nacional, por exemplo, é mantida aqui na Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece a possibilidade, a partir, por exemplo, de cooperação jurídica internacional, acordos de cooperação internacional, mas estabelece, já no inciso 1º, né, que pode ser feita para países e organismos internacionais que propiciarem o grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei. Ou seja, no mínimo tem que ter o mesmo grau de proteção que a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira oferece. E uma questão muito interessante que é estabelecida na lei é que essa transferência para países estrangeiros, organismos internacionais, ela será avaliada pela autoridade nacional. E ela levará em consideração uma série de requisitos e elementos que estão dispostos no artigo 34. E por que isso é importante? Porque a nossa autoridade nacional está em processo de formação. E dificilmente terá condição de fazer, em um curto espaço de tempo, esta avaliação de se os elementos estão efetivamente sendo considerados no processo de transferência internacional, por exemplo, pelo Brasil a um país da União Europeia, Estados Unidos, ou mesmo aqui da América do Sul. Na Europa, especialmente na Comunidade Europeia, esse é um processo antigo. Eles possuem, desde lá da década de 80, a Convenção para a Proteção dos Indivíduos no Processamento Automático de Dados Pessoais, que segue, na verdade, as regras já existiam lá pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Lá, desde 1985, existe essa convenção. E ela estabelece, basicamente, procedimentos e obrigações que devem ser observados pelos Estados no intercâmbio de dados, especialmente esses dados pessoais, por parte dos países. E vai desde o armazenamento, coleta, a disseminação dos dados, obrigação de proteção desses dados, direito ao acesso e à correção dos dados pelo titular dos dados. Os dados somente podem ser obtidos, segundo essa convenção, e processados se houver demonstração de propósito específico, forem dados atualizados, exatos, que sejam armazenados só pelo período necessário para que aquilo seja realizado, a finalidade seja realizada, que o indivíduo possa, de alguma forma, também ter acesso a essas informações que são, então, compartilhadas
permitindo, inclusive, inquirir ao controlador sobre o conteúdo desses dados, se for o caso, para corrigir. Então, veja que desde 85 há muitas regras aqui que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados prevê e que lá já passam a ser utilizadas. Em 2016, com a Diretiva 680, vem uma regra nova e que passa a tratar o direito à privacidade como um direito humano, quando impõe aos Estados a obrigação, então, de igualar a proteção de dados pessoais aos direitos e liberdades individuais. Ou seja, até um pouco antes disso, havia toda uma necessidade de acesso a dados e esse intercâmbio, compartilhamento de dados entre Estados, especialmente depois de 2008, com a depressão que aconteceu e com a necessidade dos Estados ter informações a respeito de recursos que estivessem fora do seu país, que se evoluiu tanto que se teve por bem reavaliar esse mecanismo, considerando agora a necessidade de proteção desses dados dentro de um outro ambiente, um ambiente em que os direitos e liberdades individuais sejam o centro da análise. Então, a diretiva lá de 2016, ela vem garantindo, por exemplo, aos indivíduos o direito de ser informado da existência dessa transferência de dados, ter o direito de acesso a esse conjunto de dados para ver se estão adequados, se estão corretos ou não, de retificar se estiverem errados, o direito de, depois de avaliado, enfim, cumprido a sua finalidade, o direito de ser esquecido, ser eliminado aquela informação, o direito de ser notificado em caso de uma violação de dados, enfim, uma série de regras que são estabelecidas a partir desse novo critério do direito à privacidade e à proteção de dados como direito humano. A diretiva estabelece, especialmente no artigo 4º, dois grandes princípios. O princípio da finalidade, que em alguma medida a gente já viu aqui, mas que lá, acho que nós copiamos basicamente de lá, que é um propósito específico, previamente determinado, explícito, legítimo, para que se possa fazer essa transferência de dados. E da qualidade dos dados, que é basicamente que os dados têm que ser processados de uma forma lícita, leal, assim, adequados, pertinentes, exatos, atualizados, devem ser conservados só pelo tempo necessário para atingir as finalidades. E uma regra muito importante, que é a de segurança adequada desses dados, e que foi repetido aqui na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que o país que receberá os dados tenha mecanismos de proteção que sejam condizentes, que permitam a segurança desses dados. Eu trouxe a questão da Itália, e não quero me deter muito no conteúdo, mas mais no método e na forma que isso é avaliado ali. As legislações do Conselho de Ministros, da autoridade tributária, fiscal da Itália, são submetidos previamente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados dele, que ela garante pela protezione dei dati personali. Esse garante, ou lá, nesse ambiente, é feita toda uma análise de pertinência com a lei, ou seja, a regra que se pretende utilizar, o convênio, o tratado, está de acordo com as regras de controle de proteção de dados, são avaliadas pela agência, antes de serem executadas. E aqui, por exemplo, no que foi tratado neste parecer, de 22 de junho de 2017, a autoridade é o seguinte: considera-se necessário reservar-se o direito de avaliar, antes de transmitir os dados pela agência às autoridades estrangeiras competentes, as garantias prestadas aos interessados quanto à proteção de dados pessoais. Ou seja, antes de vocês transmitirem, vamos avaliar se o Estado receptor ele está efetivamente garantindo a proteção dos dados. E depois ele continua: olha, constatou-se que os métodos de tratamento da referida informação, uma vez transmitidos às autoridades estrangeiras competentes, aqueles que são recebidos ainda não foram identificados no regime, ou seja, nesse processo não estão identificados claramente. Então,
a autoridade vem e faz essa ressalva. E aí ela diz o seguinte... Abel, desculpa te atrapalhar, prof. Claro. A Sofia está tentando entrar na nossa aula e ela está esperando o senhor aceitar, se puder fazer essa gentileza. Já aceitei. Obrigado, Cristina. Eu que agradeço. Obrigado, Cristina. Bom, na Itália, falava eu, então, o garante, a partir dessa análise que ele faz, ele dá lá o parecer final, dizendo, nesse caso específico, expressa parecer favorável ao projeto de disposição do diretor da agência fiscal, desde que as modalidades de tratamento de informação recolhidas pela agência fiscal em aplicação do regime em causa regulem-se no local que se considere mais adequado. Antes de iniciar a troca automática de informações, as garantias adequadas quanto à proteção dos dados pessoais são asseguradas pela agência fiscal. Então, veja que há um controle bastante rígido e efetivamente acontece. Tá? E esse exemplo é muito mais do conteúdo, né, que foi transmitido, que a quem era destinado, ele mostra o mecanismo que é realizado para esse controle pelo garante lá na Itália. Para finalizar, eu trago aqui uma situação específica no Brasil que diz respeito à nota fiscal eletrônica, que é o documento fiscal eletrônico de existência apenas digital, deve ser emitido em diversas operações comerciais envolvendo a circulação de mercadorias, como venda para pessoa jurídica, devolução, transferência, entre outros. Cada estado é responsável pelo cadastro de seus contribuintes na nota fiscal eletrônica. Esse processo pode ser feito pelo portal da Secretaria da Fazenda do seu estado. O processo exato e credenciamento pode variar de um estado para outro. Eu mesmo tenho estou cadastrado também ali. Mas eis que a Receita Federal tem uma portaria que trata desse assunto. E ela dizia o seguinte: fica o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, autorizada a disponibilizar para terceiros, nos termos da portaria do Ministério da Fazenda 457, de 8 de dezembro de 2016, acesso a dados e informações sob gestão da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constantes no anexo único dessa portaria. E aí diz o seguinte: as disposições, isso ela está tratando das informações da nota fiscal eletrônica. A disponibilização dos acessos de dados e informações destina-se à complementação de políticas públicas voltadas ao fornecimento de informações à sociedade através de resoluções tecnológicas complementares oferecidas à Receita Federal do Brasil. Bom, o que acontece aqui é que, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, essa portaria foi alterada. E vejam o que diz. A portaria agora é a 4255 de 2020, e ela diz o seguinte: olha, o secretário especial da Fazenda da Receita Federal do Brasil, tendo em vista o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, a 13709 de 2018, resolve. Fica atestado, primeiro, autorização para disponibilização de acesso ao conjunto de dados e informações relativas à nota fiscal eletrônica por terceiros, fica revogada a partir de 1º de dezembro de 2020. Parágrafo 4º. Fica atestada a implementação de processos de identificação de risco institucional ou risco ao sigilo individual de pessoa física ou jurídica, a que se referem os dados e informações como garantidores da conformidade com os termos da Portaria 457 e da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, veja que a Receita Federal, já aplicando, em certa medida, as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, deixa de permitir acesso ao conjunto de dados e informações relativos à nota fiscal eletrônica. E o dado interessante disso é que ela faz uma forma de manter o sigilo individual da pessoa física e jurídica. Nós vimos lá no início que a pessoa jurídica não está abarcada, pelo menos num primeiro momento, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a Receita Federal, fazendo uma interpretação mais benéfica ao contribuinte, estendeu, então, essa limitação
também às pessoas jurídicas. Então, pode concluir dessa maçante apresentação, é que, efetivamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, quando entra em vigor, balança as estruturas daquela análise de proporcionalidade pré-existente, que estava equilibrado, basicamente, com o direito de sigilo fiscal, com a preocupação básica de proteção do direito de privacidade do contribuinte, né? E passa a considerar uma série de outros elementos que são próprios dessa proteção de dados pessoais, e que alcançam ao titular de dados o poder de controle sobre o que é feito por esses dados. E esse é um direito agora reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como um direito fundamental. Então, esse choque, né, de direitos, dessa grandeza, estabelecem a necessidade de revisar esses mecanismos de sopesamento, criando outros critérios, até para que não se perca o núcleo essencial desse direito, que é o controle pelo titular de dados dos seus dados. Depois da conclusão, eu até trouxe aqui uma questão que eu posso depois disponibilizar, tal qual aconteceu aqui pela Receita Federal em relação à nota fiscal eletrônica. Isso foi objeto de exame também lá pela Autoridade Nacional de Dados da Itália. Bem interessante, porque ela impediu que a autoridade, por exemplo, lá italiana fiscal, tivesse acesso ao conjunto de dados que a nota fiscal eletrônica lá permitia acessar, dizendo que era mais do que o necessário para o fisco obter a sua finalidade. Então, veja que nós temos ainda bastante campo para avançarmos. Era isso. Eu quero agradecer a todos a atenção. Peço desculpas se me excedi no tempo, se não tive o domínio completo aí dos conceitos e terminologia, porque efetivamente é um assunto um pouco novo para mim. Obrigado a todos, gente. Professor, eu não sei se eu fui ouvido, parece que caiu aqui. Foi muito bom, excelente. Muito bom mesmo. E agora eu estava pensando, Abel, se nós faríamos uma pausa para debates ou deixaríamos ao final. E seu critério, professor, estou à disposição. Em função do horário, eu não sei se era melhor ter a apresentação do Rodrigo e depois os debates. Não sei o que você acha, Rodrigo. Seria prejudicial? O que você acha melhor, Abel, para ti, para a tua apresentação? Minha parte, o Rodrigo pode apresentar, até para otimizarmos o tempo e permitirmos que isso aconteça, professor, e depois tivermos ainda tempo disponível, eu não tenho problema em me estender se for necessário, de comum acordo, né? Fico à disposição. O que eu fiz em outros semestres é quando, por um acaso, né, nós não tivemos tempo para um dos debates ou ambos, a gente adia o debate para o próximo encontro com uma breve apresentação de 5 minutos do tema. Então, se houver algum prejuízo, a gente reordena aqui. Tá bom? Perfeito. Aqui a internet está meio intermitente, porque está chovendo bastante, pelo menos aqui, né? Não sei como é que está por aí. Eu também. Vocês enxergam os relâmpagos atrás. Posso fechar o compartilhamento, professor? Por favor. Eu vou atribuir também ao Rodrigo aqui a condição de co-anfitrião. Ó, vocês veem aí os relâmpagos aqui atrás. Bem. Tá chovendo bastante hoje. Tá compartilhando?
Está compartilhando, eu enxergo a tela, Rodrigo. Tá. Também. Tá, eu vou só fazer aqui. Tá aqui direitinho. Bom, boa noite ao professor, boa noite aos colegas. Eu vou falar um pouco hoje sobre inteligência artificial, a fiscalização tributária e os direitos fundamentais dos contribuintes. É um tema que tem uma pequena relação com o do Abel, porque, querendo ou não, a proteção de dados é sim um direito fundamental, o STF já decidiu isso. O meu trabalho está dividido em 4 partes. Na primeira delas, eu vou falar um pouco sobre a inteligência artificial, a importância e os dilemas jurídicos que envolvem o uso e o desenvolvimento da inteligência artificial na nossa sociedade hoje, e fazer também um pouco uma correlação com a inteligência artificial aplicada na fiscalização tributária. Numa segunda parte, eu vou falar de maneira bastante sucinta sobre os direitos fundamentais dos contribuintes. Na parte 3, eu vou falar da inteligência artificial e fiscalização tributária, em como módulos de inteligência artificial são utilizados na fiscalização tributária atualmente. E, por fim, eu vou fazer uma conclusão, abordando um pouco do que eu falei nos itens anteriores e encerrar a apresentação. Bom, primeiramente, é importante ressaltar que, querendo ou não, a inteligência artificial ela já está presente no nosso dia a dia, seja em chatbots, seja através de carros autônomos, que infelizmente ainda não faz parte do dia a dia do brasileiro, mas quem sabe um dia, né? Mas, enfim, existem módulos de inteligência artificial que são utilizados já na nossa sociedade e em outras sociedades, talvez, de certo modo, com tecnologias mais desenvolvidas. E essa inteligência artificial é popular. Só que existem segmentos de inteligência artificial que são utilizados em outros contextos não tão conhecidos pelo povo, pelas pessoas. E um desses contextos, certamente, é a fiscalização tributária. No contexto da fiscalização tributária, quando eu fui desenvolver esse trabalho, essa apresentação para os colegas, eu fiquei realmente impressionado como existe não só uma preocupação, mas um planejamento da Receita Federal em desenvolver ela mesma, desenvolver módulos de inteligência artificial que colaborem com a fiscalização tributária, com a fiscalização dos contribuintes. Bom, e por que, de uma maneira geral, se tem interesse em desenvolver módulos de inteligência artificial? Bom, para responder isso, a gente pode pegar, inclusive, o que diz a própria Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que é uma portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Essa estratégia diz o quê? O que se espera da inteligência artificial? Se espera que ela seja uma tecnologia habilitadora que possa contribuir para gerar riquezas para o Brasil, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros e garantir os direitos fundamentais dos indivíduos. Então, veja só, existe uma concepção, e na minha visão é uma concepção realmente acertada, de que a inteligência artificial pode contribuir para o progresso da nossa sociedade e também como uma concretizadora dos direitos fundamentais dos indivíduos. Só que não são só flores. Existem problemas também e dilemas que são debatidos relacionados à inteligência artificial. Dilemas, inclusive, que são trazidos também na Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Conforme essa estratégia, ela diz que é sabido que a inteligência artificial levanta dilemas éticos jurídicos quanto às suas aplicações, dentre os quais se destaca a preocupação em estabelecer um ponto de equilíbrio entre a proteção e a salvaguarda de direitos, inclusive aqueles associados à proteção de dados pessoais, que é o tema que o Abel estava trabalhando, e a prevenção de discriminação e viés algoritmo. Item 2. A preservação de estruturas adequadas de incentivo ao desenvolvimento de uma tecnologia cujas potencialidades ainda não foram completamente compreendidas. Ou seja, o que basicamente está dizendo, o que está dizendo aqui? Olha, a inteligência artificial é uma possibilidade de progresso, de desenvolvimento da nossa sociedade. Só que existe no meio desse processo de desenvolvimento de módulos de inteligência artificial o risco, sim, de direitos serem afetados. E como é que a gente vai lidar com isso? A gente precisa ter um plano para lidar com isso. E, basicamente, essa preocupação, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial já explanou. No âmbito específico do direito tributário, da fiscalização tributária, um
um desses dilemas que podem ser questionados é se os direitos fundamentais dos contribuintes são ou podem ser violados em razão da aplicação de modos de IA para a fiscalização tributária. E com isso encerro a parte introdutória e agora eu vou falar um pouco sobre os direitos fundamentais dos contribuintes. Bom, os direitos fundamentais dos contribuintes, eles estão previstos na nossa Constituição Federal, né, de maneira implícita e explícita. O rol de direitos fundamentais é aberto, conforme, em razão do disposto do artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição. E eu gostei bastante do conceito de direitos fundamentais trazido pela Bruna Litz, que é mestre em Direito pela PUC. E ela escreveu bastante já sobre direitos fundamentais do contribuinte, inteligência artificial e fiscalização tributária. Ela conceitua os direitos fundamentais como formam uma esfera de proteção ocorrível contra o Estado na relação tributária, tanto como um todo, e aqui, quanto em pontos específicos da fiscalização, caracterizando-se, sobretudo, como limitações ao poder de tributar. E aqui, eu me dou a liberdade de tirar uma conclusão desse trecho de um artigo que eu trouxe da Bruna, é de que os direitos fundamentais do contribuinte também caracterizam-se como limitações ao poder de fiscalização do Estado sobre os contribuintes, né? Ou seja, basicamente, não é uma fiscalização de qualquer forma, não. Existem limitações que são postas em razão desses direitos fundamentais. A Bruna também traz um artigo que ela escreveu em consultoria com outros 2 colegas, que geralmente os direitos fundamentais relacionados ao contribuinte são relacionados à privacidade, como a inviolabilidade de domicílio, sigilo de correspondência e sigilo bancário e fiscal. E aqui eu fiz a proteção de dados, porque o Abel também já estava trabalhando na apresentação anterior, e eu considero realmente também que é um direito relacionado à privacidade que também está intimamente relacionado com os direitos fundamentais do contribuinte. Ocorre que, com a utilização de módulos de inteligência artificial, não só os direitos fundamentais relacionados mais com a privacidade estão em risco, mas não surgem novos direitos. É isso que a Bruna fala no artigo dela. Surgem novos direitos fundamentais que também estão em risco. Direitos, por exemplo, relacionados com a igualdade, ou direitos, por exemplo, como discriminação do contribuinte, não tratamento isonômico entre contribuintes, enfim. Existe uma série de problemas que a inteligência artificial traz que podem afetar exatamente outros direitos fundamentais do contribuinte não relacionados com a privacidade. Então, eu fiz aqui esse breve... Diz o seguinte, né, que a utilização da inteligência artificial para a fiscalização tributária, ela faz o quê? Ela gera o quê? Ela gera um surgimento de ainda mais questionamentos quanto à violação de direitos fundamentais relacionados com a privacidade e também, além de aumentar esses questionamentos com relação à possível violação de direitos fundamentais relacionados com a privacidade, também faz surgir questionamento em relação à violação de outros direitos fundamentais, não tão tradicionais relacionados à arte. E precisa ser feito para a gente ter uma maior segurança de que esses direitos não estão sendo violados de maneira irrazoável, de maneira irresponsável. A gente precisa de mais transparência e confiabilidade do funcionamento do módulo de inteligência artificial e também da fiscalização como um todo. Agora, vou passar para a parte 3 do trabalho, que trata exatamente do estudo dos módulos de inteligência artificial aplicados no âmbito da fiscalização tributária. Primeiro, eu trago um conceito de inteligência artificial trazido pelo professor Juarez Freitas. A inteligência artificial, segundo o professor Juarez Freitas, é um sistema algorítmico adaptável, relativamente autônomo, emulatório da decisão humana. Existem módulos de inteligência artificial mais ou menos complexos. Existem módulos que apenas analisam dados, são colocados dados para esse sistema e eles analisam esses dados. E também existem módulos de inteligência artificial que, a partir dos dados apresentados, eles conseguem aprender e conseguem descobrir padrões a partir desses dados. A Receita Federal do Brasil, ela já utiliza módulos de inteligência artificial relativamente complexos, que conseguem aprender, né? São baseados no machine learning, né? Como eu falei antes, esses sistemas realmente são capazes de analisar, fazer correlações e buscar padrões a partir de dados não estruturados.
Então, realmente é um módulo de inteligência artificial um pouco mais complexo. Bom, agora a parte talvez mais interessante do trabalho, eu vou falar um pouco sobre alguns dos módulos de inteligência artificial que estão sendo desenvolvidos ou já foram desenvolvidos pela Receita Federal do Brasil. O primeiro deles é o CISAM, é o Sistema de Seleção Aduaneira por Aprendizado de Máquina. Ele é um módulo de inteligência artificial, o objetivo dele é ajudar a Receita Federal do Brasil a reduzir o percentual de mercadorias verificadas no despacho aduaneiro de importação e a concomitantemente reduzir a evasão fiscal na importação e o descumprimento de exigências administrativas. Essa tecnologia ela é baseada no machine learning e eu vou mostrar a seguir como ela funciona como ela funciona. Mas antes, eu queria falar algumas questões interessantes do CISAM. O CISAM é capaz de calcular a probabilidade de mais de 30 tipos de erros das declarações de importação e ele também calcula a expectativa de retorno financeiro de cada transação que pode ter sido erroneamente declarada na declaração de importação. Bom, como é que funciona o CISAM? Como todo módulo de inteligência artificial, o CISAM funciona a partir de dados. Dados precisam ser imputados, precisam ser colocados, apresentados ao módulo de inteligência artificial. Nesse caso, primeiramente, as declarações de importações antigas, que estão armazenadas num outro sistema chamado Syscomex, elas são apresentadas ao CISAM, e o CISAM ele analisa e aprende com essas declarações de importação. Depois que ele aprendeu isso, ele faz o quê? Os fiscais eles colocam as declarações de importação que são as novas, né, que são declaradas, e eles conseguem verificar se essa declaração de importação tem algum erro, alguma inconsistência. E aí sim se verifica aqueles mais de 30 tipos de erros que eu falei e também a expectativa de retorno financeiro de cada erro que o CISAM encontrar, né? Então, o CISAM realmente é uma ferramenta que apresenta soluções e é bastante utilizada. Ela funciona de maneira online, funciona e está disponível para todas as aduanas do Brasil. Então, é uma situação bem interessante. O segundo módulo de inteligência artificial que eu trago para os colegas é o Ajna. Eu pesquisei Ajna, é um dos chakras, tem relação com a cultura indiana, é o 6º chakra e significa o terceiro olho, aquele que fica entre as sobrancelhas, né? E tem esse módulo de inteligência artificial, foi criado até um design para ele, uma marca, enfim, uma imagem desse módulo de inteligência artificial, né, que realmente representa um olho e a bandeira do Brasil. O Ajna, eu não sei ainda se ele está em fase de desenvolvimento ou não. O último documento que eu encontrei dele foi de 2019. Como ele funciona, ou como ele vai funcionar, é da seguinte maneira. Ele coleta e analisa as imagens de raio-x de containers do Porto de Santos e, após, ele associa essas imagens de raio-x com as respectivas declarações. E o Ajna é interessante por quê? Porque é muito difícil realmente fiscalizar o que entra e o que sai no Porto de Santos só com força humana, porque são cerca de 5 mil containers que chegam no Porto de Santos por dia, que passam pelo Porto de Santos todos os dias. Então é muito container e realmente soluções para aprimorar a fiscalização por parte da Receita Federal devem ser tomadas e o Ajna é uma parte dessa atitude que busca realmente melhorar a fiscalização. Quais são as capacidades que o Ajna será capaz de desenvolver? Ele vai ser capaz de detectar mercadorias escondidas nos containers, ele vai ser capaz de identificar armas, drogas e outros objetos ilícitos e também apontar aos fiscais quando houver divergências entre os objetos declarados e o que a inteligência artificial identificou na imagem de raio-x do container. Ou seja, quando o raio-x chegar para o Ajna, ele vai saber exatamente que material, com base nas outras declarações, com base nos outros dados, outros raio-x que ele já analisou, qual o objeto que está ali. E se ele realmente corresponde ao objeto que foi declarado e se tem alguma inconsistência. Se for outro objeto, ele vai apontar para o fiscal e o fiscal vai poder tomar atitudes em relação a isso. Por fim, para encerrar
essa apresentação de módulos de inteligência artificial utilizados pela Receita Federal no âmbito da fiscalização tributária, eu trago a Íris. A Íris, ela tem a função de identificar passageiros de interesse que trafegam pelos aeroportos internacionais brasileiros. Ela tem a capacidade de fazer o reconhecimento facial desses passageiros de interesse. Eu não consegui encontrar uma conceituação objetiva do que seria um passageiro de interesse, uma delimitação objetiva disso. O que eu sei é que existe uma exemplificação. Passageiros de interesse seriam contrabandistas, traficantes de armas, traficantes de drogas. Seria isso, dentre outros, segundo o documento que eu encontrei, que eu embasei para o presente trabalho. Como funciona? Bom, a maioria dos colegas, eu acredito que já passou por essa situação de estar voltando da Europa, estar voltando dos Estados Unidos ou de algum outro país. E, bom, quando a gente volta, a gente tem a opção de dizer que tem bens a declarar ou que não tem bens a declarar. Né? Tem um corredorzinho ali que diz, não, eu tenho bens a declarar, eu não tenho bens a declarar. Quando você tem bem a declarar e você não tem bem, e você diz, não, eu não tenho nada a declarar, o que acontece? Você vai passar por um corredor. Nesse corredor vão ter 2 câmeras de alta resolução que vão estar conectadas com a Íris, e a Íris vai ser capaz de reconhecer se você é uma das pessoas de interesse. E provavelmente, se para reconhecer que você é uma das pessoas de interesse, o que vai acontecer? Provavelmente os fiscais vão chamar você para abrir a sua mala e mostrar o que você tem. Né? Então, esse é o funcionamento. Bom, eu falei só de 3 módulos de inteligência artificial, mas a verdade é que existem diversos outros módulos de inteligência artificial que foram ou ainda estão sendo desenvolvidos pela Receita Federal do Brasil. É realmente impressionante. Eu fiquei impressionado e eu não consegui realmente estudar todos e não consegui abordar todos no presente trabalho, que eu realmente lamento, mas eu realmente gostei bastante de estudar essa parte e vou continuar estudando. Bom, como conclusão, o que eu concluí? A primeira coisa é que a inteligência artificial aplicada na fiscalização tributária, ela pode sim afetar os direitos fundamentais dos contribuintes de forma irrazoável e desproporcional. O Abel tratou na apresentação dele sobre o princípio da proporcionalidade. Eu cheguei a essa conclusão por quê? Porque eu não consegui, com os documentos que eu encontrei, que eu procurei no site da Receita Federal, disponíveis publicamente pela Receita Federal, que haja uma transparência mínima que diga, olha, não tem violação nenhuma de direitos fundamentais, não acontece nada com os direitos fundamentais dos contribuintes. Eu não consegui encontrar. Então, eu cheguei nessa conclusão em razão disso. Porque, sim, esses módulos de IA eles lidam com dados. Então, obviamente, eles podem, sim, afetar os direitos fundamentais dos contribuintes. E o segundo aspecto é exatamente a necessidade de desenvolvimento de uma maior transparência na utilização dessas inteligências artificiais na fiscalização tributária, inclusive para garantir a integridade dos direitos fundamentais dos contribuintes. Ou seja, que esses direitos fundamentais eles não sejam lesados de maneira desproporcional ou irrazoável. Então, essas são as minhas considerações. Eu peço desculpas por não fazer uma apresentação até mais completa, como eu gostaria de fazer, mas agradeço a atenção dos colegas e fico à disposição. Muito obrigado. Eu gostei muito, Rodrigo. Muito boa apresentação, tanto sua quanto a do Abel. E são temas assim bem importantes mesmo. A ideia seria fazer um debate agora. Não sei se nós iniciamos pelo trabalho do Abel ou do Rodrigo. Alguém tem alguma preferência? Podemos iniciar pelo do Abel mesmo? Pode ser? Bem, realmente, essa dúvida, Abel, sobre a aplicação da Lei de Proteção de Dados, LGPD, em matéria tributária, tem aparecido esporadicamente algumas questões. Eu tinha visto essa relativa à nota fiscal eletrônica, e eu não sei se deram conta do porquê que alguns contribuintes se insurgiram contra a divulgação de dados. Mas digamos que eu tenha lá, Abel, por hipótese, lá um escritório, e eu no escritório eu tenha dados de quem são os meus contribuintes, quais são as atividades que eu presto, por exemplo, consultoria, assim por diante, os valores que eu pago e assim por diante. Esses dados tornados
públicos ou não protegidos ou não devidamente tratados permitem que qualquer um possa tecer um perfil ou do advogado ou do escritório ou mesmo ter informações dos clientes. E esse cruzamento de dados poderia gerar informações que podem ser tanto bem trabalhadas por um terceiro, talvez um pesquisador, um acadêmico, quanto uma pessoa que não tem tantas virtudes assim, que procure esses dados por interesses escusos. Um concorrente, alguém que deseja manipular o mercado, alguém que deseja provocar algum mal para aquela empresa. Isso poderia ocorrer para todo um setor ou para um conjunto de pessoas. Então, realmente é um tema que eu não estudei, Abel. A gente, infelizmente, não consegue pesquisar tudo, mas seria o que eu denomino uma linha de pesquisa muito eficiente, muito eficaz e com impacto, tal como a pesquisa do Rodrigo. Eu acho que inicia uma linha de pesquisa muito interessante. Uma outra que me chama muita atenção é uma que já me surgiu ontem mesmo, que é o fato de que muitas decisões em matéria tributária, seja no CARF ou seja nos tribunais, isso eu não sei se já ocorre em outros processos civis e assim por diante, empresariais, eles trazem dados do contribuinte ou do cliente ou da parte de forma explícita, né? Então, qualquer um pode ter acesso a alguns dados que são sensíveis ao contribuinte, à empresa, e depois que eles entram na nuvem, é muito difícil de serem apagados. Então, você pega dados, por exemplo, outro dia nós estávamos analisando algumas decisões do CARF, que geralmente seriam entendidos como segredos de negócio, mas estão lá abertos numa decisão do CARF, no acórdão, com números, em detalhes, com muita, digamos assim, muita transparência. Eu não sei até que ponto nós não vamos ter, em seguida, algumas orientações dos tribunais administrativos em matéria tributária e talvez do judiciário sobre essa divulgação de dados. Então, eu creio que o seu trabalho, hoje, ele é incipiente em termos de bibliografia, de percepção, mas ele vai se tornar fundamental em breve e muito prático. Quem começar a trabalhar nesse tema provavelmente vai palestrar, escrever, ser entrevistado e prestar consultoria sobre o assunto, porque é um assunto assim que interessa a vários setores, não só da advocacia, empresariais, mas do próprio Poder Judiciário e da institucionalidade. A própria Receita Federal terá interesse. Eu vi um caso recente, até não tenho os detalhes aqui comigo, de uma ação por indenização pela divulgação indevida, pelo não tratamento devido de alguns dados de um contribuinte no Sudeste e que se referiam justamente ao mau uso desses dados por parte da Receita Federal, se não me engano, da Delegacia da Receita Federal daquela região. Então, eu creio que é um campo de pesquisa, assim, eu acho muito bom. Você verificou pelo lado da nota fiscal eletrônica, mas eu não sei se vocês têm essa percepção, mas o volume de dados em notas fiscais eletrônicas e notas fiscais eletrônicas ao consumidor, nota de transporte, nota de serviços e assim por diante, somam a bilhões de eventos, mas centenas de bilhões de eventos, e que permitem isso que o Rodrigo mencionou depois, que é a predição de dados. Nós conseguimos fazer cruzamento e predição. Não sei se você tem alguma ideia, se gostaria de complementar, mas eu fico muito curioso e gosto muito dessa linha de pesquisas. De fato, professor, o senhor toca em relação às decisões dos tribunais administrativos. Há, inclusive, um texto que o consultor jurídico pesquisa, o nosso tempo é limitado, né? São 2 apresentações, mas essa é uma questão que foi abordada ali. Exatamente essa questão de que havia acesso nas publicações das decisões a dados sensíveis do contribuinte. Por exemplo, eu tenho uma doença, estou pedindo aqui um benefício fiscal, ou enfim, alguma questão que eu quero fazer o abatimento de uma consulta médica, do plano de saúde, enfim, do equipamento
que apresente ou deixe claro que eu tenho uma limitação física, que eu tenho algum problema de saúde. E isso pode ser usado num universo inteiro a partir dessa possibilidade de processamento e tratamento de dados, especialmente com técnicas de machine learning, enfim, a forma de processar isso e de obter informações é muito vasto e muito possível. Essa questão da transferência de dados foi a partir do texto, inclusive, que gentilmente o senhor passou, internacional de dados, é algo que também é interessante, porque o que se vê na comunidade europeia, especialmente nas decisões lá da Itália, é que há todo um cuidado em relação ao tratamento de dados, né, que envolve desde da captura desses dados para avaliar se os dados não são excessivos, para ver se os dados são adequados ou não adequados, se há necessidade de fazer isso, se há um controle em relação à segurança dos dados para o receptor daquelas informações, e tudo isso passa de se executar essas atividades pela autoridade. Então, quer dizer, o processo que nós temos aqui para desenvolver vai acabar determinando uma revisão de procedimentos. A autoridade fiscal aqui no Brasil vai ter que submeter, até porque a lei estabelece que isso seja, afinal, tem o dever, a obrigação de fazer. Como vai? Não sei. Agora, eu falava no final da conclusão que tinha um caso específico lá da Itália em que a autoridade nacional de dados do local fazia uma análise da nota eletrônica. É muito interessante porque ela simplesmente diz, olha, não pode usar assim, porque o acesso à informação que vocês têm aqui vai muito além do necessário para a finalidade. E vetou. A autoridade fiscal simplesmente se viu impedida de usar aquela forma. Ela tinha que criar mecanismos para limitar só aquelas informações que efetivamente eram necessárias. Então, há todo um movimento lá muito mais evoluído, até pelo tempo que isso já está acontecendo, mas que eu acho que serve como um parâmetro interessante para nós desenvolvermos aqui. Aqui nós estamos engatinhando dados, ela se aplica, por exemplo, à pessoa física, à pessoa natural, mas a Receita Federal, na questão da nota fiscal eletrônica, já estendeu também para a pessoa jurídica, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ou seja, está fazendo uma leitura ampliativa, o que é adequado, inclusive contra o sacrifício, né, professor? O texto que eu tive a oportunidade de ler, seu, aliás, de grande valia, recomendo. Na dúvida, se faz uma leitura para evitar o sacrifício do contribuinte ou uma leitura favorável. Eu acho que isso a Receita acabou fazendo quando abarcou também nessas limitações a pessoa jurídica. Mas a proteção de dados ela não se aplica a isso. Na Itália, teve uma das situações que eu estudei em que a autoridade fala explicitamente: o meu objeto de análise é só a questão da pessoa natural. Explicitamente. E aí, mas o restante não é objeto do meu exame. Muito bom. Eu não sei se algum dos colegas gostaria de mencionar algum aspecto em relação a esse tema, se alguém mais pesquisa sobre o assunto, se gostaria de contribuir, alguma ideia, uma peculiaridade, alguma questão, Dayan? Só para acho que depois acaba. Pode ser. Desculpa. Oi, não, eu aguardo ele. Era mais uma dúvida, assim, de um tema que eu acho que abordado nos 2 seminários e eu queria só contribuir, mas eu aguardo o tchau. Eu também, então entro na fila depois. Tá bem. Não, professor, na verdade, só para contribuir aqui, que a partir desse mês, elas são transmitidas ao vivo. Então,
independente dos processos, mas qualquer pessoa pode ter acesso pelo YouTube e todas as turmas, todas as sessões são transmitidas ao vivo agora, em tempo real. Então, todo mundo fica sabendo de todo tipo de decisão em todas as sessões relativas aos processos do CART. Boa noite. Primeiro, Abel e Rodrigo, parabéns. Muito interessantes os seminários, os dois muito bons. Na verdade, o que eu comentei que foi abordado nos dois seminários, que é com relação à inteligência artificial utilizada em aeroportos, tanto para captação de possíveis suspeitos, né? Querendo ou não, acaba captando a imagem de contribuintes. E me chamou a atenção na última vez que eu viajei que além dessa captação de imagem, eles mediam a nossa temperatura, né? Aparece ela, assim, todo mundo vendo o meu rosto e a minha temperatura em razão da Covid. Então, é um aeroporto que muitas vezes é uma concessão para uma empresa privada, né, que está captando nossos dados para fins tributários, para fins de saúde, para fins até de uma investigação criminal, né, e partilha, sei lá com quem, né, assim, acaba ficando muito solto. Então, a vulnerabilidade que agindo, claro, por N ganhos e controles, né? Mas acredito que se perde, assim, a noção do que vai ser feito com esses dados. E a gente passa, inclusive, a ser um objeto de investigação, mesmo sem ter tido nenhuma conduta suspeita, porque para encontrar, eventualmente, uma conduta suspeita, eu preciso investigar toda uma gama de passageiros, né, que estão passando por ali e que nada tem de risco a oferecer. Sem contar, como já aconteceu nos Estados Unidos, de uma agência aduaneira que foi invadida por hackers e teve esses dados todos, né, assim, veiculados e sequestrados, e a gente nem sabe futuramente para que vai ser utilizado, como é feito na China, em outros países. Então, é muito sério, né, isso que está acontecendo. Acredito que a regulamentação, apesar de existir, ainda é muito carente e não prevê todos esses riscos, né, que a gente nem tem condições de mensurar agora, né? Boa noite, colegas. Maria Lúcia, só para talvez você li também. Sim, claro. Nessa questão ali que você mencionou, Camila, me chama a atenção também a questão do reconhecimento facial, até que ponto existe autorização para o uso de reconhecimento facial. Eu vi alguns casos que há uma combinação entre reconhecimento facial e publicidade, então a pessoa entra numa loja e a publicidade é direcionada para aquela pessoa. Isso é algo inocente, mas se formos pensar em aparato de Estado, isso fica um pouco mais assustador. E a outra questão que hoje eu levantei no comitê de pesquisas lá com o professor Pinho, que nós estávamos falando do Lattes, né? O medo de perder todos os dados do Lattes, né? Essa ansiedade, daí teria que fazer um backup, 2 backups, porque um backup só não é suficiente. Aí eu comentei com ele se não seria o caso de nós começarmos a pensar na migração para o blockchain, né? Essa novidade aí que parece tão revolucionária. E eu não sei por que nós não começamos a migrar esses dados sensíveis, mesmo imagina, a CAPES é o órgão de pesquisas e eu nunca vi nenhum estudo de migrar dados para o blockchain ou dados fiscais para o blockchain, porque nós temos que começar a proteger esses dados desses ataques que você mesmo falou, que são a segurança de dados, né? Então, eu creio que um campo de pesquisa, nós estamos falando hoje lá no comitê de pesquisas, sobre pesquisas transversais. Um dos campos de pesquisas é essa questão da segurança de dados. E me interessa a segurança de dados fiscais. Porque se esses dados caem em mãos errôneas, erradas, bem, a pessoa faz um estrago com quem se vitimou nessa operação, né? Então, eu acho que nós estamos assim nos primórdios ainda das operações criminosas, mas em seguida vão aparecer coisas mais graves. Mas desculpa, eu te interrompi, Maria Lúcia. Por favor. Não, imagina.
Professor, eu também quero cumprimentar os colegas, excelentes as palestras, e uma coisa que me chamou a atenção nas duas, que me parece que há um link, é a questão da transparência, que eu acho que é um grande problema que nós vivenciamos, a falta de transparência, e me chamou a atenção na palestra na apresentação do Rodrigo, quando ele fala nesse sistema íris, né, essa inteligência artificial, e aí refere também, não me lembro bem o termo, se é sujeito de interesse. Pessoa de interesse. Isso, pessoa de interesse. Então, me chama também a atenção da falta de definição e clareza a respeito disso, de quem seria, possibilidade de que haja um preconceito, né? Quem seriam as pessoas qual é o perfil da pessoa considerada um eventual criminoso, quais são os parâmetros que vão ser utilizados para que se estabeleça isso, né? E eventuais violações de direitos em função disso. Então, isso foi um aspecto que me chamou muito a atenção. Tem até um programa de TV que analisa crimes cometidos em aeroportos. Então, os agentes da Polícia Federal ficam mapeando todo mundo que sai do voo. E alguns eles mostram com observação do próprio agente, que já é treinado, né? Mas, claro que a maioria é por inteligência artificial. Então, eles param as pessoas, levam para uma salinha e, assim, fazem uma autoinvestigação e normalmente encontram droga, contrabando, cigarro e de outras coisas. É bem interessante, assim, de ver. Mas não fica realmente muito claro de qual é, assim, lógica para eles chamarem aquela pessoa para uma investigação, né? E é como eu comentei, que é a questão da presunção de inocência, porque para eu escolher, para eu eleger uma pessoa de interesse, eu estou investigando todo mundo daquele voo, né? Assim, então, eu não sei se o Rodrigo, não sei se a gente pode já falar da palestra do Rodrigo, ou... Eu acho assim, Diogo, vamos só... Porque, a minha dúvida é só... Ah, tá. Eu acho que concluímos a rodada do trabalho do Abel, e aí ao final o Abel pode tecer considerações finais, e aí passamos a palestra do Rodrigo, pode ser? Travou aqui um pouquinho. Acho que travou um pouco. Acho que ela liberou. Ela liberou? Eu só ia comentar que finalizamos as questões em relação ao teu trabalho, aí você conclui com uma breve exposição final aí, considerando as observações que os colegas fizeram, e passamos daí à palestra do Rodrigo. Não sei se mais alguém tem alguma questão, se não, Abel, se quiseres concluir. Bom, ações que envolvem essas falta de clareza, transparência em relação a como é usado esse conjunto de informações pelo fisco, o Estado fisco. Dúvida, a grande preocupação que tínhamos antes, como falei, a gente estava abarcado ali no conceito de sigilo, que a Rigor protegia e tudo mais, sem nos preocuparmos muito com o conjunto de informações que eram obtidas e como eram efetivamente usadas essas informações. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai estabelecer uma ruptura nesse comportamento, vai estabelecer a necessidade de novos procedimentos dessa relação FI e vai determinar, por exemplo, que se indique finalidade, quer dizer, o propósito dos aqueles dados, vai permitir que eu tenha acesso a esses dados, que possa corrigi-los eventualmente antes de uma atuação adequada, por exemplo. Enfim, há um campo muito vasto a ser preenchido a partir dessas considerações que a própria lei traz, e que eu acho que vai ter
muito significativo na Autoridade de Proteção de Dados, Nacional de Proteção de Dados, que está fazendo o papel que hoje é feito na Comunidade Europeia de forma preventiva, avaliando antes que as ações sejam tomadas, se aquele procedimento está adequado à lei ou não está. As considerações, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, fica à disposição. Perfeito. Obrigado, Abel. Excelente apresentação. Aí passamos rapidamente ao tema do Rodrigo, e também muito interessante, Rodrigo. E tem um sistema na Receita Federal, se chegar a citar, que eles têm um hardware muito importante, que é o T-Rex, né? Tyrannosaurus Rex, T-Rex, e o ARPIA. E eles têm um software para caçar fraudes, né? Para busca de sonegação, que é um módulo específico para a busca de sonegadores e fraudes, que se chama HAL, H-A-L, né? Como se fosse o HAL do 2001. E é interessante o uso desses nomes, né? Porque lá no 2001, o software, a inteligência artificial se volta contra a tripulação. Então, a tripulação acaba refém mesmo do software. Então, são uns nomes meio estranhos. Mas, realmente, a gente não tem acesso a esses softwares. E uma pergunta que eu faria é até se nós podemos ter acesso. Por quê? Porque o acesso ele é indiscriminado. Ele pode ser para um pesquisador, mas também pode ser para um criminoso, para alguém que deseja, talvez, inclusive, procurar uma falha no sistema da Receita Federal e tomar conta, capturar o sistema da Receita. Então, procurar fragilidades de forma muito mais rápida, inclusive, no sistema. Então, não sei até que ponto a gente não tem um grande dilema, né? Um paradoxo. Nós precisamos de transparência, mas precisamos de segurança ao mesmo tempo. Né? Como é que nós combinamos segurança de dados com transparência? Tá? Dito isso, inicio aí uma rodada de debate com vocês. Não sei se mais alguém gostaria de comentar. Acho que a Camila ia falar Não, o Diogo ia falar da apresentação do Rodrigo, Isso, né? Isso, na verdade, é só um questionamento para o Rodrigo, porque na apresentação constava ali passageiro de interesse, ou é pessoa de interesse ou passageiro de interesse? Passageiros de interesse, é verdade, passageiros de interesse. É passageiro. Tá. Isso. Não, eu estava pensando na pessoa de interesse, que é o termo que se usa nos Estados Unidos, né? Mais nos Estados Unidos. Mas passageiro de interesse realmente não conhecia. Era só esse questionamento mesmo. Professor, o senhor falou agora essa questão da transparência e do sigilo. Se deu a pensar na transparência quanto aos meios, enfim, as fórmulas escolhidas para que haja essa fiscalização, não quanto aos dados em si, não é dos contribuintes, mas de que forma, né, quais são os critérios, digamos assim, escolhidos para que se faça isso. Talvez até a minha dúvida em relação aos algoritmos, né? Se eu posso ter acesso ao algoritmo da Receita Federal. Então, esse é o problema. Eu não sei se Até porque a Lei Geral de Proteção de Dados, o artigo 20, ela estabelece a possibilidade de se fazer um questionamento a respeito de decisões automatizadas. Então, se os algoritmos da Receita Federal, por exemplo, alguma responsabilidade ao contribuinte, e isso é feito a partir do uso do machine learning, o contribuinte tem o direito de fazer o pedido de reavaliação dessa decisão. A grande questão que fica mas ótimo, eu vou poder saber como é que funciona o algoritmo da Receita, eu vou ter acesso a como isso se processou lá dentro, quais foram os critérios, o que foi mais sopesado de uma forma maior ou menor. Essa é a questão que se estabelece. Mas aí eu fico em dúvida, professor. E claro que uma transparência na questão do algoritmo seria interessante, né, seria importante, mas eu fico questionando se
tu abrir um código-fonte de um algoritmo se tu não potencializa o risco de um ataque, né? De tu entender como funciona. Sinceramente, eu não sou da área da programação, né? Mas claro, bem entra a questão da propriedade, né? Porque a pessoa que programou um algoritmo, né, o código-fonte de um algoritmo, né, não sei se tu abrir esse código-fonte, tu não estaria também entrando na questão da propriedade dessa pessoa, né, que elaborou o código, e também na questão da segurança, né? São dois pontos que eu ficaria preocupado. Eu até queria fazer uma consulta a vocês de um outro tema que é o seguinte, agora é um pouquinho lateral, não tem relação direta. Eu converso com alguns colegas sobre esses temas que são de tecnologia e muitos deles envolvem linguagens próprias, por exemplo, Python, sei lá, C++ e assim por diante. Aí alguns doutorandos me dizem, olha, nós não precisamos aprender essa linguagem porque nós não precisamos aprender eletrônica para poder manusear um notebook, sei lá, um celular. A inteligência artificial é mais um instrumento como o notebook, como a TV. Então, não preciso saber física para entender como é que funciona, sei lá, o meu ring LED. Então, eu simplesmente sei como utilizar, extrair o uso daquele elemento. Outros dizem que não. Por quê? Porque, tal como o inglês, ele dá acesso a um conhecimento que eu não teria se eu não dominar aquela linguagem, se eu não utilizar aquela linguagem. E todo idioma, ele traz também uma carga de conhecimento do mundo que é fruto de uma experiência, de uma cultura. Então, a nossa experiência traz, no português, uma forma de verificar o mundo um pouquinho diferente do francês e do inglês. E quando você expande o conhecimento de um outro idioma, você expande também o conhecimento do próprio mundo. E o conhecimento desses idiomas seria assemelhado ao conhecimento do próprio inglês, de um idioma estrangeiro. Vocês acham que o profissional do século XXI, o pesquisador, o advogado, sei lá, o profissional do século XXI, ele precisará conhecer um pouco dessas linguagens ou é algo, sei lá, por demais exagerado, assim? Posso estudar inteligência artificial e não saber nada de linguagem de programação. Qual a opinião de vocês? Em qual das duas correntes, ou, sei lá, uma terceira corrente que vocês se filiam? Eu penso que algum conhecimento tem que ter, assim, pelo menos a lógica do pensamento computacional. Não precisa dominar 100%, né? Ser fluente em linguagem de programação, por exemplo. Mas alguns termos e assim, a lógica de como funciona o algoritmo, de como que os dados são captados, de como funciona o aprendizado de máquina, né? A partir da base de dados que ele tem, ele vai criando regras próprias. É necessário até para a gente entender algumas tomadas de decisão, né? E avaliar se elas são corretas ou não, ou se elas estão de acordo com a normatização ou não, como já aconteceu em diversos casos, e vieses discriminatórios foram aplicados por puro desconhecimento, assim, de forma sem intenção, né? Então, eu penso que sim, que Só algum para colocar um conhecimento é pouco necessário. mais de polêmica, aproveitando a posição da Camila, eu vou dar um exemplo de uma reunião que nós tivemos de advogados, de pesquisadores do direito, de procuradores, advogados e juízes, e programadores e professor da ciência da computação. Daí nós estávamos falando lá sobre o código-fonte do Victor, vocês devem conhecer, que é o software de inteligência artificial do Supremo Tribunal Federal, né, para classificação de temas de REs. E aí nós começamos a falar, estávamos falando lá, e uma hora nós começamos a falar sobre ontologia, se era possível ontologia do Victor, etc. E a conversa descambou para uma conversa de doidos, né? Porque um falava em ontologia no, sistema, no conceito filosófico, outro falava em ontologia em epistemologia, e a ontologia dentro da linguagem computacional é uma forma de modelagem do sistema com propriedades, relações e assim por diante. Então, me chamou a atenção isso. Claro, talvez a gente não tenha que conhecer como estruturar uma ontologia, mas
algum conhecimento básico talvez tenha que ter. Seria uma terceira posição, né? Essa posição da Camila. Desculpa, eu interrompi alguém que eu não sei quem foi. Uma movimentação para falar? Se eu puder, então. Claro, por favor. Sem querer prolongar muito o debate, e tem gente aqui que já participou comigo da cadeira, de outras cadeiras, a Camila é uma, mas eu não posso me furtar de falar. Ela sabe que eu vou falar aqui, eu sou muito pragmático, e eu quero estabelecer algumas premissas primeiro, antes de eu falar. E aí eu questiono os colegas, eu gostaria que me respondessem mesmo. Primeiro questionamento: quem aqui entre nós, estamos todos no computador, utilizando webcam, tecnologia, internet, quem aqui de nós conhece todos os processos envolvidos quando a gente aperta a tecla Enter no computador? Por favor, se manifeste. Ok, então parto para o pressuposto que ninguém. Quem aqui conhece de si mesmo todos os processos envolvidos de quando vai tomar uma decisão? Eu, tu, Camila, vamos pegar, Abel, vocês vão decidir alguma coisa, tomar um suco, Tu tem consciência de todos os processos subjetivos e psicológicos que perpassam o teu subconsciente até tu tomar uma decisão de tomar um suco? Ou de ir pelo caminho A ou pelo caminho B, ou de tô com vontade de X ou Y hoje? Alguém tem plena consciência disso hoje? Se eu fizer isso, vai passar sede. Esse processo todo. Depois de muitos anos de terapia, acredito que tenho. O que eu quero dizer com isso, então? O mundo funciona, a Terra gira, e a gente não sabe, a gente nunca tem pleno conhecimento, nem, quiçá, de 10% das coisas que a gente faz, do funcionamento delas, e mesmo das decisões que nós tomamos. E a Terra gira, e as horas passam, e o mundo funciona. A gente está todo mundo usando computador, tela, tecnologia impensável pelos nossos ancestrais, sem nem saber como é que funciona. Eu sei que eu tenho que ligar na tomada, isso aqui eu não sei nem de onde vem a luz elétrica. Não sei nem como. Se eu for parar para pensar em todos os processos que precisa para essa máquina rodar, e funciona. Então, a praxis, pelo menos para mim, na minha ignorância, mostra que a gente não precisa saber. A gente tem que ter conhecimentos das nossas áreas. Mas eu não preciso saber computador, de computação, de TI para operar um computador. Eu não preciso saber de mecânica para operar um carro. Quanto mais conhecimento nós agregarmos, melhor. Agora, eu acho que o profissional do século XXI, ele não tem nem como. Porque se eu quiser saber tudo que eu preciso saber para operar as ferramentas que eu preciso operar hoje, celular, computador, internet, energia elétrica, eu não faço mais nada na minha vida. Não tem nem cabeça que caiba todo esse conhecimento. Se eu coloco, e aí a Camila também já ouviu essa discussão, e eu pego a Camila como exemplo, porque é a pessoa que está aparecendo na minha tela, só, porque... E aí a minha dissertação de mestrado vai nisso, é a questão da inteligência artificial. Né? Eu acho engraçado essa preocupação com a inteligência artificial e funcionamento. Nossa, mas quais os tratamentos, os processos, os inputs e outputs, né? Qual todo o processo que aquele dado passa para eu obter o output depois, né? Como resultado daquele tratamento. Como é que eu vou ter segurança jurídica se eu não sei como aquele dado é tratado, é abordado dentro e avaliado e pesado dentro daquele algoritmo para chegar naquele resultado? Aí eu questiono, nós sabemos como as provas, as alegações são tratadas dentro das cabeças dos juízes? Mas tem um detalhe, Diego, eu acho assim, acho que a tua conjunto de preocupações são interessantes, e
daria um bom debate. Eu não sei se o horário permite, mas é um bom debate para o próximo encontro, né? Provavelmente o próximo encontro. Porque, de uma certa forma, fazer ciência pelo método cartesiano significa ter um método para conhecer algo complexo e que não vai ser perceptível de todo, né? Então, até uma bela redução desse entendimento é dizer que conhecer é reduzir complexidade. Ao reduzir complexidade, você perde um pouco de conhecimento. E a própria epistemologia, quando trabalha com esse tema, e são várias as correntes epistemológicas, tem toda uma corrente de epistemologia na filosofia, uma dessas correntes trabalha com a ideia de falsibilidade na ciência, né? Outra lá na filosofia trabalha com a ideia de derrotabilidade, né? De crenças derrotáveis. Até a ideia de conhecimento, o que é conhecimento? Conhecimento vem do Teteto, vem de Platão. Conhecimento é a crença verdadeira justificada. Cada um desses itens, crença verdadeira e justificada, são complexos. Mas eu acho que a gente conhece alguma coisa do mundo. Talvez não conheça todo mundo, né? Mas fazer ciência também significa você ter um encadeamento consistente de afirmações, tal como uma rede. Eu não posso falar sobre inteligência artificial se eu não sei minimamente sobre o objeto. Porque ciência também é a aplicação de um método sobre um objeto. Você quer conhecer um pouco o objeto. Aí eu já vi trabalhos que falam de inteligência artificial e não sabem nada de inteligência artificial. Não sabem diferenciar os tipos de inteligência artificial. Aí também eu acho que é difícil. Eu não sei, eu vejo assim, claro, tem a praxis, né? Mas, por exemplo, na minha praxis, quando eu vou trabalhar com uma área, olha só, uma cooperativa de distribuição de energia elétrica, um distribuidor de energia elétrica, eu vou lá conhecer o sistema, como é que funciona aquela cooperativa. Senão não tem nem como verificar se sobre o fato em si já norma. O se é o fato gerador. Isso que eu ia comentar, professor. A sua preocupação é muito correta, Diego. Eu passei um semestre, 2 semestres, na verdade, assim, foi a cadeira que eu mais gostei na filosofia. Eu fiz 4 semestres de epistemologia analítica e 1 semestre de filosofia da ciência e eu saí cada vez mais conheci que eu não sei nada. Apresentei 4 seminários, escrevi 4 trabalhos. Eu acho que esse é o tema fundamental de hoje, que é a epistemologia da ciência jurídica. Mas eu gosto muito. E até poderíamos fazer um debate, Diego, convidar um dia um pessoal lá da filosofia, o professor, talvez, acho que seria o Cláudio Almeida, e alguém da Politécnica, lá da Ciência da Computação, para nós falarmos um pouco sobre isso. Eu acho que é um grande tema. Mas esse é o tema que me preocupa. Eu acho que você está num outro ponto de vista. A Camila tem um ponto de vista muito legítimo, que eu escuto muito, que é uma posição legítima. Essa sua, eu vejo com muita força. Né? Não sei se mais alguém... Você me permite só um... Já na linha do que o Diego também, o senhor falou, professor, evidentemente que nós não precisamos conhecer tudo. Né? Acontece que essa discussão sobre inteligência artificial, machine learning, deep learning, enfim, isso está no nosso cotidiano cada vez mais. Eu coloco, por exemplo, numa outra atividade médica. Né? O médico sabe da sua atividade, sabe qual a doença que o paciente, a rigor, pode ter, mas se ele vale de instrumentos que vão amparar o diagnóstico, que vão dar segurança ao diagnóstico, e se usa, por exemplo, machine learning, inteligência artificial, dentro dessa atividade, ele precisa conhecer isso. Ele precisa ter um mínimo de conhecimento para poder aproveitar esse conhecimento, a utilização dessas informações que são geradas a partir desse processo. No direito, nós vamos lidar com isso, por exemplo, com sentenças produzidas a partir de inteligência artificial. Nós temos que saber como é que isso está funcionando. Eu fiz MBA em tecnologia aí na PUC, o curso à distância, enfim, mas eu tenho uma MBA e fiquei 1 ano e pouco estudando exatamente esses processos, inteligência artificial, machine learning, como é que funciona, como é que se estrutura uma cadeia de deep learning, né, rede neural, enfim,
se nós não buscarmos pelo menos um pouco de conhecimento para nos aproximarmos dessa linguagem, a nossa capacidade de compreender o que está acontecendo, eu fico um pouco alinhado com o que a Camila diz, mas eu acho que nós temos que ir um pouquinho além, sempre um pouquinho além, seja para nós termos um pouco de autoridade para dialogarmos a respeito desse assunto, compreendermos o funcionamento e podermos tirar conclusões jurídicas, por exemplo, de uma atividade que é automatizada ou simplesmente é o uso de um processo um pouco mais sofisticado de deep learning. Eu estou ouvindo vocês falando, gente, eu acabei fazendo uma analogia, não sei se o Rodrigo também trabalha com patente, eu sei que ele trabalha com marca também, mas quando alguém vem me fazer um pedido de registro de patente, eu tenho que entender como é que funciona essa patente. Senão eu não consigo explicar para o Instituto Nacional de Propriedade Industrial como que aquilo ali funciona, onde é que está a originalidade, como é que aquilo ali se aplica na indústria, como é que aquilo ali a gente pode fabricar. Se eu não entender como que funciona, se eu vou escrever um eventual trabalho sobre inteligência artificial e eu não sei como que aquilo funciona, não dá para escrever. Ficar ali só na teoria dos princípios fundamentais e os cachê, assim, dessa parte, é complicado. Então, eu acho que, na realidade, uma coisa que eu vejo muito é que estão cada vez mais pedindo que a gente entenda muito de como que funciona a tecnologia, como que funciona marketing, eu que trabalho com música, com entretenimento, como que funciona a indústria, e também a legislação. A legislação está se tornando básico para nós e a gente tem que ficar estudando como que realmente funciona a indústria, porque se a gente ficar só ali no básico, a pessoa vem e nos conta o problema e a gente acaba não sabendo como que aquilo ali funciona, fica pobre o nosso trabalho, pelo menos é uma interpretação minha. Eu acho, Cristina, assim, o Diego tem um ponto de vista muito legítimo, que eu vi muito lá na filosofia, mas muito mesmo. Eu acho muito bom o tema dele. E o que acontece? Eu até escrevi um artigo para o professor Dreyfus agora sobre filosofia da tecnologia, em que eu defendo um ponto de vista que é de que a ciência ela é gerada pela tecnologia e não só gera tecnologia. Quando você tem uma nova criação, essa nova inovação técnica, tecnológica, né, ela é capaz de ampliar os limites da ciência. Então, se eu não conhecer aquele fato, aquela técnica, eu não consigo ampliar os limites da ciência, eu acho que eu tenho que conhecer aquilo melhor. Aí são alguns exemplos, né? As lentes geraram a possibilidade de todo um campo de estudo na ótica, na física e assim por diante. Mas eu gosto dessa discussão que o Diego traz aí do ponto de vista da epistemologia, né? Quais são os limites da epistemologia na ciência? E dito isso, eu queria parabenizar o Rodrigo, que não falou muito, e o Abel, e não sei se o Rodrigo quer concluir. Concluindo, nós passamos a fase final e aí nos despedimos com muita, digamos assim, com vontade de continuar debatendo, mas temos que encerrar. E não sei se o Diego também quer comentar algum aspecto e depois verificar. Eu queria falar contigo, professor, se tu tivesse um minuto sozinho. Uhum, tá. Com certeza. Bem rápido. Não, perfeito. E eu queria também pedir a gentileza de quem for apresentar semana que vem. Aqui eu acabei fechando. Sou eu. Ah, é o Diego mesmo? Ah, tá. Sim, sou eu. Ah, então ótimo. Eu ia te convidar para conversar depois. E não sei, Rodrigo, gostaria de encerrar na fala final? Eu acho que sim, acho que uma questão, primeiro ponto que o professor levantou, da questão da transparência e também do problema de ser muito transparente e acabar comprometendo todo o processo de fiscalização tributária com isso. Eu considero, sim, esse é realmente um dilema que a gente fica, né? Será que a gente vai ser mais transparente ou não? Mas o que eu vejo realmente é que não existe uma mínima transparência, pelo menos do que eu estudei, do que eu consegui ver, não existe uma mínima transparência de como esses modos de inteligência artificial não só funcionam, mas como eles são operados pelas pessoas, pelos fiscais. E isso eu considero, de certa forma, grave. E grave por quê? Porque isso aí, sim, pode afetar direitos fundamentais dos contribuintes.
e não só dos contribuintes também. A gente, como a gente falou, a gente está lidando com dados, enfim, com várias questões que envolvem não só a esfera da privacidade, mas até questões como a igualdade. Essa é a primeira questão. E uma outra questão que eu estava pensando nessa questão do Diego, só para complementar a questão pragmática ou não, eu estava lendo um livro que, em razão do meu TCC, que é de inteligência artificial aplicada a erros de diagnóstico médico. Eu estava lendo um artigo científico em que exatamente estava discutindo se tem 99% de eficácia de uma inteligência artificial dizer qual o diagnóstico certo de uma doença de determinado paciente. Aí eles fizeram um paralelo bem interessante nesse artigo. Eles compararam o seguinte: certa vez foi criado um módulo de inteligência artificial capaz de diferenciar, né, husky siberiano de lobos. E esse módulo de inteligência artificial tinha 94% de efetividade, era uma efetividade lá em cima, bem alta. Só que depois eles foram verificar os erros e descobriram que, na verdade, o padrão encontrado pela máquina era qual? Era se a foto tinha neve ou não. Se a foto tinha neve, ele apontava que era lobo. Se não tinha neve, era apontado que era husky siberiano. Então, assim, eu considero que é importante entender também um pouco o funcionamento. Não tudo, mas é importante ter um conhecimento básico de como funciona, até para utilizar com mais segurança esses mecanismos, né? E essas são as considerações finais. Me cortou o final, Rodrigo, mas eu acompanhei quase toda a tua fala. Só no final deu uma cortadinha ali na internet. Mas... Assim, foi do... quando é que terminou do husky siberiano? Foi... Isso, até aí eu acompanhei. Uhum. Daí E a que neve, isso teve não... 90... exatamente, que tinha neve que não tinha neve. Então, eu considero que é importante entender, sim, como esse processo funciona da inteligência artificial. Não considero que tem que se entender tudo, porque até é impossível hoje, né? A gente não tem tecnologia para compreender, né, como a inteligência artificial, como o deep learning, mais precisamente, funciona. Mas a gente precisa, sim, ter uma maior atenção nesse aspecto e, sim, desenvolver pesquisas para tentar compreender como isso funciona. Eu considero importante. Perfeito. Agradeço a todos. Eu acho que foi para mim, pelo menos, foi muito boa a apresentação de todos. Com pesar, encerramos por hoje. Voltamos semana que vem. Agradeço a participação de todos. E aí, se mais alguém quiser ficar para conversar, por gentileza. Daí eu converso agora com o Diego para a apresentação semana que vem. Diego, uma dica, um livro ou uma pergunta para a semana que vem? Se todos puderem ler o artigo Noise do Kahneman, já é o suficiente. Perfeito. Muito obrigado. Tá? Quem quiser ir mais a fundo, procura o Hunt, do Judge Hudson. Muito obrigado. Perfeito. Então, uma boa semana a todos. E continua aqui com... O colega pode postar o artigo no grupo? Isso. Para quem não tem. Eu vou fazer o seguinte. Ele vai estar ali no meio, tá? Eu vou botar aqui no chat um link com todo o material, tá? E os artigos estão ali no meio. Posso fazer uma sugestão, Diego? Eu Claro. abri um fórum no Moodle, acho que abri, e lá no fórum vocês podem postar informações dos seus seminários. Creio. Até vou confirmar aqui, ó. Deixa eu confirmar para vocês. É que eu já estou botando aqui, daí não sei. Enfim, tem... É que se botar lá, qualquer pessoa até o final do semestre tem acesso. Não, porque eu botei data de validade. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Mas eu posso... É só para o meu seminário mesmo. Então eu botei para até semana que vem. Entendi. Então só por isso. Aqui, deixa eu colocar... Mas deixa eu apresentar aqui para o pessoal. Tá. Ver se eu acho aqui. Coisa.
Se o pessoal lê o 05 e esse aqui, já está excelente. 05. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês usam esse tal do Moodle? O 0. Professor, eu lhe encaminhei um e-mail, eu não sei se chegou, não sei se eu tenho o seu endereço certo, de algumas ideias da minha apresentação. Daí depois, se o senhor puder dar uma olhadinha. Eu vou dizer assim, ó, eu faço um esforço tremendo, mas são muitos e-mails. Tá? Não, eu entendo. Qualquer coisa eu mando de novo, eu entendo. Bem tranquilo, depois posso mandar de novo. Ou conversamos por aqui também, que nem eu faço com o Diego. Ó, só para mostrar para vocês, aí já falo, Andressa. Aqui, ó. Eu abri aqui, ó. Ah, não tem. Foi bem observado. Ó, tem aqui seminário, não, cronograma, aviso. Eu vou abrir um fórum. Aí vocês vão poder postar. Bom que eu olhei agora, que vocês me avisaram aí. Deixa eu abrir um fórum aqui. Ó, fórum. Materiais dos seminários. Fórum geral, disponibilidade, data, contador, assinatura, bloqueio, limite. Tá, salvei. Vocês podem utilizar. Perfeito. É isso então. Se quiserem ficar um pouco também, Andressa, fique à vontade. Se não, me enviam um e-mail de novo. Ou manda no chat. Sabe onde é que é bom também, sabia? No chat, ali nas mensagens do Moodle. Porque fica Tá, eu mando ali para não interromper a tua conversa com o Diego. Isso, daí fica na turma, eu consigo te responder melhor. Tá? Porque assim, Beleza, então. eu recebo, sem brincadeira, 200 e-mails por dia. Assim, uma coisa... Eu imagino. Apesar de uma inteligência artificial para responder alguma coisa. Tranquilo, obrigada, professor. Obrigado. Então tá, doutor Diego. Então tá. Já Boa postei os noite. links no Moodle, tá, colegas? Também. Obrigada, Diego. Já baixei ali o artigo. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, gente. Obrigado, Pessoal. tchau. Obrigada. E aí, professor? E aí, eu acho que a sua apresentação vai ser tranquila, vai ser muito boa, Diego. Não, vai. Eu tenho domínio. Eu só queria te falar o seguinte, na verdade, eu vou focar mais na parte tributária, tá? Vou pincelar, vou falar das questões da intuição, do ruído, vou explicar. O que eu queria falar contigo, na verdade, era o seguinte, tá? Eu estou escrevendo o artigo, eu andei lendo bastante, né? E escrevendo o artigo. E acontece que ele está ficando um pouco maior do que eu esperava, tá? Eu já tô com 21 páginas. Diego, olha E aí só, eu queria saber tenho uma coletânea de artigos de doutorandos, certo? Ela vai sair agora. Eu tenho 15 artigos, mais um artigo, e eu vou convidar alguns colegas. Você não quer publicar nessa coletânea? Mas eu adoraria. Eu só queria te falar que vai ficar grande. Ele tá grande, mas tá com bastante material que eu pesquisei, nossa, muita referência, e eu queria que o senhor desse uma lida antes, daí se o senhor topar, achar bom, com certeza eu quero publicar, porque eu mandaria para publicação igual. Eu até te pediria assim, ó, como o teu artigo é bom, eu faria uma versão resumida de 10 páginas dele e publicaria ele completo numa revista B1, A1, alguma coisa assim. E para minha coletânea, que vai ser uma coletânea L3... Alô? Está cortando. Está cortando. A internet aqui é ruim. Aí, para minha coletânea, que ela é uma L3, não, era uma L2 ou L3, eu faria uma versão mais resumida, de 10 páginas, para ela. E aí o artigo completo, a versão completa, você publica em outro lugar. Tá bom. Aí tá você bom, pode ser. A produção,
não tem problema de plágio, né? O ideal é que seja até 40% do teu trabalho. Então, se tu tiver 21 páginas, faz sei lá, um artigo de 9 páginas, né? Faz um cálculo aí para não superar 40%. Depois você mexe no outro. E aí você publica comigo ali na coletânea, acho que vai ser um belo artigo. Perfeito. Eu vou lhe passar, de qualquer forma, a versão completa para avaliação da disciplina. Tá? Tá. E aí, queria que o senhor desse uma olhada, enfim, me diga o que o senhor acha, o que o senhor sugeriria tirar, reduzir também para me auxiliar. E vamos conversando, professor, mas agradeço a oportunidade, sim. Vamos, eu vou reservar um espaço lá na coletânea, então, para ti. Tá bom? Muito obrigado, professor. Abraço, uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.